sentiu vontade de comer algum alimento proibido? E o que fazer quando essa vontade aparece? Então fica ligadinho aqui no vídeo para você descobrir mais sobre o assunto. Olá, seja muito bem-vindo aqui no meu canal Fenil Sem Barreiras. E hoje nós vamos falar sobre a vontade de comer alimentos proibidos. Bom, realmente os alimentos proibidos são muito atrativos, chamam a nossa atenção, principalmente pela aparência, o cheiro e até porque mexem com a nossa imaginação. Como na fenilcetonúria a gente não pode comer esses alimentos proibidos, a gente não sabe que gosto tem, ou pelo menos não deveria saber. Então, esses alimentos mexem muito com a gente, porque a gente fica se perguntando, nossa, mas que gosto será que tem isso? Nossa, esse cheirinho tá muito bom. E realmente a indústria faz de tudo para que a gente venha ter essas sensações super agradáveis quando a gente lembra de um alimento, por exemplo. Então, a todo momento, nós somos bombardeados desses alimentos proibidos no nosso cotidiano. Então, quando a gente liga a televisão, a gente vê aqueles comerciais de margarina, a pessoa passando margarina no pão, aquele pão quentinho, né? Dá aquela sensação de conforto, de leveza. Quando a gente pensa, por exemplo, no final do ano, que tem aquelas propagandas de Chester, frango, né? Então a gente sempre vê nas propagandas a família reunida, aquelas pessoas sorrindo, aquele ambiente super gostoso, né? Então a indústria, ela a todo momento, ela atrela o alimento às emoções, porque querendo ou não, a alimentação deixou de ser algo extremamente voltado para a sobrevivência. Então hoje em dia as pessoas comem para sobreviver e também para ter esses momentos prazerosos, né? Dividir esses momentos com as outras pessoas. Então, a todo momento a gente tem essas informações e isso acaba, sim, muitas vezes, dando vontade de experimentar algum alimento. E sentir vontade não é algo errado, faz parte da vida do ser humano, principalmente porque sentir vontade está ligado aos nossos sentidos, então a gente sente o cheiro, a gente vê, né? Então isso acaba despertando sim a vontade e a curiosidade em experimentar aquele alimento. O que não pode acontecer é que você coma esse alimento, principalmente porque quando você acaba degustando um alimento proibido, você acaba correndo o risco de gostar desse alimento. E aí você começa naquele ciclo vicioso em que você começa a achar situações para comer de novo aquele alimento. Então você começa a comer escondido, quando você sai de casa você já fica pensando em situações que você pode comer mais um pouco daquilo. Então o que não pode acontecer é você comer aquele alimento por conta das inúmeras consequências que isso traz. Eu particularmente nunca senti vontade em estar comendo um alimento proibido, mas existem cheiros que são realmente muito agradáveis, como por exemplo a pipoca. Quando você olha um bolo, né, aquele bolo super produzido, né, confeitado, aquilo realmente é de encher os olhos. Mas lógico, a gente sabe que esses alimentos não podem de jeito algum fazer parte do nosso cotidiano. E o que a gente faz quando a gente sente vontade? Essa é uma excelente pergunta e que vai depender muito de como for a sua situação. Mas existem algumas coisas que você pode estar fazendo. Por exemplo, se você vai até um lugar onde vai ter um almoço, um jantar, e você começa a ver que ali na mesa tem coisas muito gostosas, atraentes, e você fica ali olhando aquilo, sentindo o cheiro e começa a ficar com vontade, né? O que você faz nesse momento?
Bom, a primeira coisa que eu iria te recomendar é que você se distraia. Procure alguém para conversar sobre um assunto que você gosta. Se não for possível conversar com alguém, dá uma voltinha, né? Vai passear, dá uma olhadinha, né? Procura alguma coisa, por exemplo, tá faltando alguma coisa na mesa, no que eu posso te ajudar, né? Então assim, desfoca daquilo que tá chamando a sua atenção. Priscila, mesmo assim tá difícil. Nossa, tá complicado. É muito cheiroso, tá muito bonito aquilo, né? Então assim, procure levar coisas que você goste de comer. Porque querendo ou não, quando a gente gosta daquilo que a gente leva para comer na nossa dieta, você acaba meio que tirando o foco daquilo que tá te chamando a atenção, né? Então, por exemplo, uma das coisas que eu sempre faço, se eu vou em algum lugar que eu tenho que levar alguma coisa para mim comer, né? E não vai ter nada lá para mim, então eu sempre levo uma coisa que eu gosto de comer, por exemplo, uma lasanha, um macarrão, eu levo uma sobremesa. Então, querendo ou não, eu deixo aquele momento também agradável para mim, né? Não é porque a indústria faz todo aquele momento com as emoções, os alimentos, que eu também não posso fazer para mim, né? Então, quando eu vejo a minha lasanha, por exemplo, eu me lembro também dos momentos bons, né? Em família, no domingo, que tá todo mundo reunido. Então, querendo ou não, você começa a atrelar a sua dieta a momentos felizes também. Bom, Priscila, mas o meu filho é uma criança. Como é que eu faço com o meu filho? Bom, com a criança é uma situação um pouquinho mais delicada. Vai de criança para criança. Tem criança que, se for um pouquinho maior, vai compreender de que aquele alimento ela não pode. Por mais que ela sinta vontade, ela não pode pegar aquilo, né? Então, se você percebe que a criança tá ali, tá olhando, você percebe que ela tá sentindo vontade, então distrai ela. Será que tem alguma outra criança para ela brincar? Vamos fazer alguma coisa, vamos montar um joguinho, vamos pintar. Procure alguma atividade que ele goste de fazer para você desfocar a comida dele. Você também pode preparar pratos que o seu filho gosta, sempre deixando a situação mais leve o possível, né? Então, se o seu filho gosta de comer uma macarronada, gosta de comer um arroz com uma batatinha, por exemplo, uma salada que ele gosta, você pode estar fazendo também. Isso é uma forma de você mostrar para ele que ele também pode comer coisas gostosas e ter momentos agradáveis com as pessoas. Tá, Priscila, mas o meu filho ainda tá insistindo que ele quer comer aquele alimento. Bom, aí você vai precisar ter uma atitude um pouco mais firme, né? Então, se a criança começa a chorar, que ela quer aquilo, né? Principalmente se são crianças pequenas, né? Que não vão ter uma compreensão como uma criança maior, aí você realmente retira a criança daquele lugar, tenta distrair ela com alguma coisa, ou você oferece um alimento que ele gosta. Tenta, assim, evitar que a criança fique ali o tempo todo olhando para aquilo, né? Para aquele alimento. É um pouco complicado porque os alimentos fazem parte do nosso dia a dia. Mas o que você precisa passar para o seu filho é ter leveza para lidar com tudo isso. Por mais difícil que tudo isso seja, e realmente são situações assim que a gente se pergunta, nossa, como que eu vou falar pro meu filho que ele não pode comer tal coisa, né? Então, assim, os pais têm que manter o controle sobre a situação, ter uma atitude mais firme, também para você não ceder ao choro do seu filho, né? E não dar a ele o alimento que ele quer. Mostrar que ele também sempre vai ter algum alimento gostoso para consumir, né? Hoje a gente até tem algumas opções de alimentos que remetem aos alimentos proibidos, né? Como eu posto às vezes no meu Instagram, a Divina Dieta tem uma linha de produtos que, se a gente for ver, nos dá a oportunidade de compartilhar com as pessoas e as pessoas nem percebem que é diferente. Então, por exemplo, hoje tem salsicha, linguiça, bifinho, fogaça,
Tem mousse de chocolate, mousse de morango, tem barrinha de chocolate. Existem tantas alternativas hoje em dia, né, que a gente pode estar oferecendo e trazendo momentos gostosos. Para o sucesso do tratamento da fenilcetonúria, existem diversos pilares, entre eles a paciência, a dedicação e a consciência. Consciência do seu problema, das suas limitações e daquilo que você jamais pode fazer, que é consumir os alimentos proibidos. Tendo consciência daquilo que você é, daquilo que você quer, você vai criar alternativas para driblar esses problemas e ainda consegue ter uma vida social, familiar, extremamente igual às outras pessoas. Hoje em dia nós temos receitas, nós temos alguns produtos que podem tornar a nossa vida mais agradável e também participar desses momentos super gostosos em que as pessoas compartilham os alimentos e nós também podemos compartilhar os nossos. Então, se você curtiu esse vídeo, deixe o seu like e compartilha com outras pessoas, hein? E eu te espero no próximo vídeo, hein? Tchau!